estou na autoridade. As pernas estão tremendo, mas eu mandei ligar, porque hoje, se Deus quiser, eu preparei de forma diferente. Eu tentei ser menos racional. E se Deus quiser, vou conseguir sair daqui com os irmãos entendendo alguma coisa que eu vou falar. Amém, irmãos? E eu creio que é da vontade de Deus, porque o que o pastor falou no começo do culto, a bondade de Deus está sobre nossas vidas. E a bondade não é de um Deus qualquer. Eu não pedi para a Cíntia deixar esse louvor por último, eu ia escolher um louvor por último. E ela escolheu o grande ao Senhor. E nós cantamos agora aqui, ó, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. O pastor contou no começo da bondade de Deus, e o que eu li aqui, irmãos, é exatamente o que eu tinha preparado para falar. Deus começou a boa obra em nossas vidas. Antes da fundação de tudo, já havia um plano para uma obra que iríamos caminhar nessa terra. E Ele nos nos deu um meio para que nós pudéssemos participar dessa obra. E nos dá meios para nos sustentar no caminho. Seja o sustento físico, seja o sustento da necessidade, sendo bondoso para conosco nas nossas necessidades. E até o pastor falou, um carro não é vanglória, um carro hoje é necessidade, não tem como fazer muita coisa sem carro. O celular é necessidade, e Deus tem nos sustentado. E tem nos sustentado daquilo que é mais importante. Ele tem nos capacitado a ser santo e irrepreensível diante dele. Porque para nós era impossível, irmãos. Para nós, não dizer mentira era impossível. Mas glória a Deus, porque hoje nós conseguimos passar um dia sem falar mentira. Nós podemos ver o agir de Deus no nosso caráter. Lembra como éramos lá atrás, o nosso caráter? Você acha que mudou o seu caráter como? Foi um piscar de tempo? Não, Deus atuou no nosso caráter. Nós entregamos o nosso caráter nas mãos de Deus e Ele assim agiu em nossas vidas. Nós temos um motivo grande para engrandecer esse Deus. Amém? Eu vou ler, vamos abrir Filipenses 1, para os irmãos poderem sentar, senão vai ficar de pé até o final da lição. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? Fica com a Bíblia na mão aí que nós vamos caçar versículo hoje como nunca antes, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se faltar o que falar, nós vamos ler versículos hoje, porque a palavra de Deus é o mais importante. Vamos lá, todos encontraram? Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode se assentar, irmãos, a gente vai estar orando para que o Deus soberano que criou os céus, que criou a terra, a gente só enxerga o céu e a terra. Já olhando no microscópio, o mundo que existe microscopicamente, a complexidade do universo, é esse Deus que nos criou. Ele nos criou e Ele está presente aqui hoje. Amém. E dentro de nós. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nesse dia. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor fale conosco nesta manhã. Estamos, Pai, com os corações abertos, Senhor, para sermos consolados pela Tua palavra. Para sermos, Senhor, edificados, exortados e maravilhados pelo Seu grande poder que habita dentro de nós. Pai, nós queremos entregar o controle das nossas vidas a Ti neste dia. Nós queremos clamar, Pai, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e a Tua graça esteja sobre todos nós nessa manhã até o fim, para a honra e glória do Teu amor. Amém, Jesus. Eu estava lendo hoje de manhã, eu tenho meu estudo diário, e eu achei legal que foi em Caim e Ezequiel, isso que eu vou ler agora. E Jesus diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei
um coração de pedra, um coração duro, e da vossa carne, e darei um coração molinho, um coração de carne. Há milhares de anos Deus fez essa promessa ao povo, né, que chegou até nós. E essa promessa se cumpriu hoje, se cumpriu há um mês atrás, vai cumprir amanhã até que Jesus volte. Jesus planejou e está cumprindo agora nos corações de pessoas no mundo todo uma mudança de coração. Deus está escrevendo dentro do nosso coração a sua vontade. E que nós temos que ter essa plena certeza do que nós lemos agora aqui, né? Tende por certo isso. Irmãos, Paulo, quando ele está escrevendo isso, ele está na prisão, irmãos. A gente nunca passou nada parecido com o que o nosso irmão Paulo passou. Então, se ele está falando, é uma verdade absurda para nossas vidas. Tende por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a obra que foi realizada na vida de Paulo, nós sabemos como foi, né? Ele era um perseguidor, ele era assinava embaixo de assassinato. E Deus se revela a ele, ele conhece a plenitude de Deus como talvez nenhum homem jamais conheceu. E agora ele está preso por pregar essa palavra. Se tinha alguém que poderia duvidar do controle de Deus na vida, poderia ser Paulo. Se tinha alguém que poderia pensar, Deus, o que está acontecendo? Ele nunca disse isso. Nós sabemos que ele, na prisão, cantava louvores a Deus, porque ele tinha certeza absoluta que a obra que Deus havia iniciado na vida dele iria se cumprir da maneira que ele achasse que tinha que ser feita. Deus está no controle desde a criação até a cruz, e da cruz até a volta de Jesus. Tudo está debaixo da vontade de Deus. E que Deus possa tirar toda a dúvida do nosso coração, que nós possamos trocar, às vezes, o medo que nós temos por fé. Como conseguimos mais fé? Orando mais, buscando mais. E eu prego isso para mim, irmãos. Até era para ter falado isso no começo. Isso aqui que nós estamos vendo é o fruto de alguns meses que eu tenho passado estava passando por dúvida. Eu estava cansado de viver uma vida de busca, cai, busca, cai. Eu falava assim, mas até quando? Eu vou ter que clamar para Deus me perdoar, eu vou ter que me arrepender, e aí eu busco e de repente eu tenho que de novo clamar para Deus me perdoar e eu tenho que me arrepender. Eu quero viver algo novo. Eu quero ser uma nova criatura com vestes brancas. Não uma veste com remendinho aqui. Chega de ser velha criatura. Eu quero ser uma nova criatura para a honra e glória do Senhor Jesus. E é isso que eu tenho buscado, irmãos. Então, isso aqui que os irmãos estão vendo, pelo amor de Deus, eu sou um pecador que agora, pela minha fé, sou transformado em nova criatura. Mas eu não tenho a altivez de querer exortar nenhum irmão aqui. Então, que os irmãos recebam dessa forma, irmãos. Eu estou pregando para mim primeiro, sempre. E se isso de alguma forma edificar o coração dos irmãos, consolar, quebrantar de alguma forma, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos também trocar a nossa autoconfiança. Às vezes a gente confia em nós mesmos. Às vezes nós queremos resolver diante de algum problema com a nossa capacidade. Eu sou inteligente, eu consigo resolver. Entrega nas mãos de Deus todo dia de manhã, antes de sair de casa. Bota o joelho no chão, consagra um dia a Deus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu não quero mais o meu sonho se realizando, mas eu quero o teu. E nós sabemos que a palavra de Deus é fiel, e todos aqui têm testemunhos. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todo o resto vem nas nossas vidas. E que nós possamos tirar toda a dúvida e colocar confiança em Deus. Voltando agora para o estudo, eu falei um pouco, se os irmãos puderem abrir em Colossenses 1:3, nós vamos ter algumas confirmações da palavra de Deus, de como tudo está dentro do controle de Deus.
E o que eu tinha buscado, estava buscando muito nos últimos tempos, eu por mim mesmo não conseguia viver uma vida de santidade da maneira que eu encontrava na Escritura. Toda vez que eu ia ler, eu olhava para mim e eu falava, meu Deus, eu estou muito longe. De forma alguma, eu estou longe de estar aos pés de Jesus com essa vida que eu estou vivendo. Eu preciso de mais. E eu tento e não consigo. O que eu faço para cada vez mais estar à imagem e semelhança de Deus? E aí eu creio que o Espírito Santo foi me dando entendimento. É preciso... Qual o ponto de partida? É preciso entender a graça de Deus, para que a gente possa tomar posse desse poder que existe. Existe uma graça que foi dada a Deus. Eu já pulei toda a sequência aqui, mas vamos para a graça já, irmãos. Colossenses 1, 3. Graças damos a Deus. Os irmãos encontraram? Sim. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Ouvir é importante. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde quando? Desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aqui, irmãos, eu entendo que para que venha a frutificar na nossa vida aquilo que nós temos buscado, que é ser santo, que é a bondade de Deus, nós precisamos tomar posse do entendimento do que é a graça para nós. Dou sempre graças a Deus pela fé que os irmãos tinham. É o ponto de partida. A graça, ela é o ponto de partida para nós, quando diz respeito à santificação. Primeiro que temos que entender, houve uma mudança de lei. Havia uma lei lá para os antigos, e uma lei nova que Jesus colocou para nós, que é a lei da graça, a lei de Cristo. E essa lei, ela nos permite, em primeiro lugar, a redenção da condenação. Como Jesus chega para pecador e diz, vai, eu não te condeno. Mas Jesus também diz para a pecadora, eu não te condeno, vá e não peques mais. Então, o primeiro entendimento é que a graça, ela não só nos redime do pecado que nós atrás pecamos, mas essa graça maravilhosa nos capacita a não mais pecarmos. Esse entendimento para mim é muito novo, é muito recente. Vamos ler, eu vou ler aqui em Romanos, se os irmãos quiserem abrir junto, Romanos capítulo 8, versículo 1. 2 e 3. Romanos capítulo 8. Vocês vão reparar que vai se repetir muito isso. Deus nos salva do pecado e agora Deus nos salva todo dia do poder do pecado, de ser escravo do pecado. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 8. Capítulo 8, versículo 1. Deus nos salva do pecado. Vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A grande mudança, irmãos, da lei para a graça
é que a lei perdoava pecados. Se a gente achar que a lei só serviu para perdoar pecados, não faz sentido a mudança. Mas a lei é superior, a graça de Deus é superior à lei. Porque a graça de Deus, além de perdoar pecados de uma vez só, por todas, ela agora nos capacita a viver uma vida sem estarmos mais debaixo da lei do pecado. É através dessa graça que somos capacitados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus a viver uma vida não mais escravos do pecado. Em Romanos 6, nós vamos ver aqui 6, capítulo 6, do 6 para frente. Sabendo isso, como que isso acontece? Entendimento, em primeiro lugar. Eu preciso entender que a velha carne morreu para que nascesse uma nova criatura. Enquanto eu vivia, eu vou falar aqui primeiro, depois nós vamos ler. Isso eu tenho orado muito dessa forma. Enquanto eu tento arrumar de pouquinho em pouquinho aquela velha, eu percebo que se eu tento cuidar de pouquinho em pouquinho daquela velha carne, eu nunca resolvo ela. E Jesus diz na parábola, se você coloca remendo novo em vestes velhas, ela se rompe e o buraco é ainda maior. Então, Jesus já nos ensina lá por meio de parábolas que nós devemos não buscar por remendos, mas devemos buscar o novo de Deus, que é a graça que foi consumada na cruz por nós. Vamos lá. Melhor ler o que Paulo falou do que o que o Lucas fala. O Lucas é mais ou menos, mas Paulo é muito bom. 6,6, Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Esse versículo aqui para a oração de manhã é maravilhoso. Nós clamamos a Deus, Deus, o velho homem de hoje em diante está morto. Que todos nós possamos dizer que o meu velho homem morreu na cruz com Cristo e agora o que vive é uma nova criatura. Amém. Tudo que eu vou fazer, eu vou medir diante desse versículo. A nova criatura iria lá? Irmãos, é isso que eu faço para mim. Eu não estou querendo ensinar ninguém a ser cristão, pelo amor de Deus. É isso que eu tenho vivido. Então, se isso for importante aos irmãos, será que ali faz sentido para a nova criatura de Deus estar? A gente sabe que o pecado é mais do que aquilo que fazemos, mas é aquilo que somos. E se eu já não sou mais uma velha criatura, eu sou uma nova criatura, eu não quero mais pecar. Não por medo da condenação. Eu não busco não pecar, eu não mato porque eu não quero ir para o inferno. Eu não mato porque eu amo o meu irmão. A nova criatura entende que Jesus morreu por mim e por ele. Então, de forma alguma, sequer eu vou mirar contra meu irmão. Não por medo da condenação, mas porque eu, como nova criatura, amo esse irmão. Amém? E que nós busquemos ele dessa forma. O 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. É importante receber essa palavra. Eu, morto na carne, justificado de todo pecado. Cristo já me justificou. Isso gera em nós muita gratidão. E é o início também para buscá-lo. Ora, 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Quem pode dar glória a Deus porque a morte não tem mais domínio sobre nós? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Oh meu Deus, nós morremos para o pecado. Nós não temos desejo mais pelo pecado, porque o pecado para nós morreu. Acabou. Declare isso na sua vida, irmãos. Para nós, o pecado morreu. Ele não tem mais poder sobre nós. Amém. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pula para o 14 para não demorar muito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso tem mudado a minha vida, irmãos. Toda vez que eu sou tentado, toda vez que as coisas acontecem, eu lembro. Eu não sou mais a velha criatura. Com a mesma força que eu buscava fazer o que era errado, agora eu busco, antes de pecar, me lembrar que eu morri para o pecado e ela não tem mais domínio sobre a nossa vida. Isso é a obra da graça. A graça nos salvou e ela nos salva dia após dia de nós mesmos, do poder do pecado e da morte. E ela nos salvará junto com Jesus quando Ele voltar. Isso se repete em vários lugares. Eu pensava assim, mas como que eu não via isso? Eu achava que, irmãos, e é verdade, lá no comecinho, eu achava que a graça era quase que, então pela graça, pode ser um pouquinho pecador, porque a graça vai abundar. Não, irmãos, a graça, ela não é a lei como era antigamente. Antigamente era assim, a velha criatura pecava, uma vez por ano ia lá no templo e sacrificava um animalzinho. E fazia o que? Depois voltava a pecar. Se fosse para viver dessa mesma forma, não precisava que Jesus tivesse vindo. Mas Jesus veio e trouxe uma melhor aliança. Uma aliança diferente da antiga. Uma aliança que, além de perdoar, nos transforma e nos capacita a ser a imagem de Deus. E acreditem, não acreditava, ser irrepreensível até a volta de Cristo. Eu não aceitei, eu não imaginava, eu achava que eu era pecador pro resto da vida. Eu creio que se nós buscarmos essa graça capacitadora, nós seremos capacitados diante de Deus a nos tornar irrepreensível aos olhos de Deus. Podemos falhar? Podemos falhar. Mas nós não viveremos mais uma vida de falhas. João vai dizer que aquele que é nova criatura, filho de Deus, não vive pecando. Pecado tem que ser um acidente. Acho que o pastor fala isso. Pastor, eu não lembro se é o pastor. Não, é o outro pastor. O pecado na vida do crente transformado tem que ser um acidente, irmãos. Não devemos normalizar e aceitar o pecado. Eu estou falando isso para mim, em primeiro lugar, irmãos, porque eu aceitava. Se vocês lerem Romanos 7, dá a sensação de que o pecado pode ser. Mas Paulo diz no 6 e no 8 que não é. Ele está dando um exemplo de transformação. Mas nós temos que crer que o poder da graça em nossas vidas é maior do que o necessário para que nós sejamos transformados. Olha só em Tito 2, versículo 11. Até que já foi bastante tempo, achei que ia ser menos, mas está bom. 11 e 12. Olha só que legal. Qual é o ponto de partida da cruz? A salvação. E depois, transformação. Olha só. 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Só isso? 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça é o poder de Deus para a salvação e para que nós possamos obedecer o ensinamento de Deus. Que nós possamos receber essa palavra. E aí, pode dar a entender para alguns, então, se a graça de Deus é um poder de cima para baixo. Nós fazemos o quê? Nada? Não, irmãos. Nós temos que buscar interagir com essa graça. Nós temos que pedir para Deus que Ele realize em nós. Ele não vai entrar sem que nós queiramos. Tem alguns que dizem que é irresistível. Para mim foi irresistível. Mas talvez para alguns ainda não faça sentido isso. Então que nós possamos buscar essa graça em nossas vidas. Faz toda a diferença. Buscar sentir prazer na graça de Deus, na santidade de Deus. E como interagir com ela? Até isso tem ação de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Quem não tem muita prática de achar versículo na Bíblia, hoje vai treinar bastante. 1 Coríntios
10, 12 e 13. Perdi. 10, 12 e 13. Olha só como tem responsabilidade. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Tem responsabilidade, mas Deus ajuda. Olha como ele ajuda no 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, 1 Coríntios 10, 12 e 13, antes com a tentação dará também escape, para que a possais suportar. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos uma responsabilidade, sim. Nós temos que buscar a Ele. Como é o Pai Nosso? Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está aí a nossa parte. Interajamos com Deus em oração. Deus, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o que Ele fará? Ele não virá sobre vós tentação senão humana. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, basicamente, irmãos, é isso que eu tenho buscado entender. Era para ter falado da bondade de Deus no começo, eu acabei indo direto para o entendimento da graça. Deus sabe por quê. Isso tem feito muito para a minha vida. Eu sei que às vezes a gente está na igreja buscando uma cura. Eu sei que às vezes a gente está aqui buscando a libertação, mas tem sido a coisa mais importante da minha vida buscar essa santificação, buscar essa libertação do poder do pecado. E eu tenho aprendido pela palavra que Deus é poderoso para nos livrar do poder do pecado, porque Ele já fez a obra. Basta que nós tomemos posse pelo poder da palavra. Ele começou, Ele sustenta e Ele termina a boa obra. E que nós possamos estar debaixo dessa misericórdia de Deus, do amor e da graça. Já deu uns 30 minutinhos? 20 só? Nossa, então vamos voltar para o começo, que eu pulei. A gente tem que entender, isso que eu disse aqui, se os irmãos creem assim, é uma promessa. Aqui está uma promessa de Deus. E como eu comecei a pregação que eu acabei pulando, Deus, Ele promete, mas Ele também cumpre as suas promessas. Então que os irmãos tenham a fé aumentada pelos exemplos que nós vamos estar vendo aqui. A misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas desde o princípio. E o amor de Deus está sobre as nossas vidas. E Deus, Ele não começa uma obra e deixa ela inacabada, mas Ele termina. Se nós lembrarmos a história de José, como foi a promessa que Deus deu a ele, tudo que aconteceu na vida dele, ele tinha, você vê, até a inveja dos irmãos de José. Isso aqui é para os irmãos entenderem o caminho, para a gente aceitar às vezes que mesmo buscando vai ter dificuldade, mesmo estando de acordo com a vontade de Deus, virão processos. José era um homem correto aos olhos de Deus, como sabemos que quando foi tentado, ele não caiu na tentação. Mas mesmo assim ele passou por provações. Nós vemos que Deus deu um plano, e aonde ele foi parar seguindo esse plano de Deus? Que foi na prisão. E sabemos que a inveja dos irmãos era propósito de Deus. Então, às vezes, que dificuldades nós temos passado, que lutas nós temos passado, que às vezes nós olhamos para Deus e pensamos, meu Deus, eu estou dentro do teu caminho? José saiu do caminho de Deus? Não. Ele seguiu passo a passo a vontade de Deus. Mas no caminho dele teve dificuldades, teve tentações, mas Deus o livrou e Deus fez tudo o que tinha que fazer com propósito, porque o projeto da vida de Deus tinha um começo, teve um processo, teve prisões, teve dificuldade, mas Deus terminou, exaltou José
e Ele salvou todo o povo. E isso é para que nós entendamos o caráter de Deus. Deus é fiel, mesmo que às vezes não sejamos com Ele, mas a bondade de Deus está sobre nossas vidas, e a misericórdia de Deus está sobre nossas vidas, e a graça hoje nos capacita a fazer a vontade de Deus. Só para terminar, eu queria ler, eu acho que eu nunca tinha lido Lamentações de Jeremias, e graças a Deus essa música tem me levado. Se os irmãos quiserem achar, é meio difícil de achar porque é bem pequenininho no meio lá, mas se achar Jeremias, acha Lamentações. Eu quero que os irmãos entendam o tamanho da misericórdia que Deus tem para conosco. Nós não merecíamos uma vírgula do que nós vamos ler agora aqui, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada dia, grande é a tua fidelidade. A minha porção é ao Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Nós precisamos confiar nessa misericórdia maravilhosa do Senhor e ter certeza que Ele irá aperfeiçoar, melhorar cada dia. Se nós nos prostrarmos diante dEle, uma coisa que eu tenho aprendido muito, a orar antes de sair de casa, a entregar e consagrar nas mãos do Senhor o dia que estamos vivendo. Vamos aprender com o salmista para terminar? Como orar a Deus, né? Olha só que interessante, nós temos exemplos de como procedermos no Antigo e no Novo. No Salmo 138 vai dizer assim: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. O que significa isso? Às vezes a palavra é meio diferente. O Senhor vai melhorar tudo que precisa ser melhorado, para a honra e glória do nome dEle, para que eu possa trilhar a boa obra que Ele preparou para nós. A bondade de Deus está sobre as nossas vidas. E para sempre Ele não desamparará a obra que Ele começou. Aqui o salmista está orando, mas eu creio que a palavra de Deus é verdade para nós. Então aqui está um exemplo de orar, que nós possamos confiar que Deus não vai desamparar a nossa obra. Mesmo que às vezes, se tiver alguém aqui que estava como eu, remendando o trapo velho em roupa nova, ou remendando o trapo novo em roupa velha, querendo ainda manter um pouco do que era velho, que nós possamos tomar posse e nos tornarmos verdadeiramente nova criatura. O tempo está próximo. Quem olha para frente e vê algo bom no futuro, não sei que mundo está vivendo. Eu olho para frente e eu temo pela vida do meu filho, porque vai ser difícil demais. Então, se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, nos preocuparmos em verdadeiramente nos tornar e ser firmes e vigiar e sermos uma nova criatura, nós vamos ser enganados, irmãos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, antes nos dará o escape. Para a honra e glória do Teu nome. E a Deus toda a glória.